Graças a Deus, a paz do Senhor, meus irmãos. Louvado seja o nome de Jesus. Deixa eu virar estranho aqui, senão não me ouço. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo, irmãos. O Evangelho de Jesus, dada a perspectiva de Mateus, capítulo de número 7, versículo 13 e 14. Mais uma vez, nós vamos meditar, aprender e nos aprofundar um pouco mais nesse segundo dia que nós estamos falando nesses dois versículos de Mateus 7, versículo 13 e versículo 14. Semana passada a gente falou da porta e hoje nós vamos falar do caminho. Glória a Jesus. Eu quero te convidar nesse momento a ser um evangelista, né? A ser um evangelista. Esses dias para trás a gente fez isso, teve uma devolutiva muito positiva, né? De muitas pessoas testemunhando e mandando mensagem para a gente, falando, né? A palavra que falou o coração e foi uma direção de Deus. E talvez alguém do seu convívio precisa ouvir essa palavra. Então, antes da gente adentrar propriamente, pega o seu celular aí. Pega o seu celular. Não estou com o meu celular aqui, senão eu também ia fazer isso. Mas pega o seu celular. Sei que todos nós temos celular aqui. Se o seu dados móveis está desligado, liga ele. 1 minuto só, não vai gastar tanto assim não. Vai lá no canal da nossa igreja, a The América II, né? Que é a The América 2, algarismo romano. Pega o link do culto e compartilha nos seus grupos de WhatsApp. Faz isso aí, irmão. Fica olhando para mim, não. Pega aí seu celular, faz isso agora, compartilhe nos grupos do seu WhatsApp, ou compartilhe com algum contato que seja, de alguém que você sabe que precisa ouvir a palavra de Deus. Com certeza o Espírito Santo de Deus tem algo para descortinar, né? Revelar para nós aqui essa noite, assim eu creio. Aleluia. Glória a Jesus. Assim diz a palavra de Deus: entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Mais uma vez, falemos com o Senhor. Jesus, nós queremos ouvir a sua voz nesse momento, Pai. Me ajude aqui nesse instante a ser instrumento para a vida de cada um dos teus filhos que aqui estão, a fim de que não seja palavra de persuasão da minha parte, ou simplesmente uma interpretação minha no texto, mas que o teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações conforme a nossa necessidade, não apenas, ó Deus, aquilo que nós queremos ouvir, mas conforme aquilo que nós precisamos ouvir, para que nós possamos crescer em graça, em conhecimento e desenvolver uma intimidade mais profunda com o Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Glória a Jesus. A gente disse na semana passada que Jesus, aqui nesse texto, ele fala de dois objetos e consequentemente um terceiro a gente faz por dedução. Jesus fala sobre uma porta e Jesus fala sobre um caminho. E o terceiro por dedução a gente pode falar que se existe uma porta, se existe um caminho, existe um destino. E quando nós falamos sobre destino, nós estamos falando sobre um alvo, sobre um objetivo, sobre algo a ser conquistado. Eu e você todos os dias entramos por portas e consequentemente desenvolvemos um caminho depois daquela porta. São escolhas que nós fazemos diariamente. E como eu dizia na semana passada, apenas lembrando quem não estava aqui, eu dizia que quando nós entramos pela porta que é Jesus, nós escolhemos não somente recebê-lo como Senhor, mas dedicar a nossa vida em servir a Ele, porque Ele é o nosso Senhor, curvando a nossa vontade à vontade dEle. Por aí então, nós estamos nesse trajeto, né, a partir dessa porta, agora no caminho. E é esse segundo elemento daquilo que nós chamamos, ou temos chamado aqui nessa série de 3 mensagens, como fases da vida cristã, dividido nessas 3 etapas. A etapa da porta, a etapa do caminho e a etapa do alvo, que a gente ainda vai falar na semana que vem. E aí Jesus vai nos dizer então que este caminho a qual nós entramos, porque optamos entrar por ele está nos conduzindo à vida. O outro conduz à morte, mas este conduz à vida. E essa vida que é o alvo é a vida eterna. Não é somente a vida abundante, não é somente, isso faz parte, tá, irmãos? É necessário a gente entender isso. Não é somente uma vida próspera aqui nessa terra, mas muito mais o caminho que nos está sendo direcionado pelo Espírito Santo, que nós vamos ver agora, que é Ele que é o nosso guia, é Ele quem nos está conduzindo nesse caminho. Essa vida é a vida eterna,
é a plenitude de todas as coisas, é a consumação dos séculos, é aquilo que Deus já preparou para mim e para você antes mesmo de nós escolhermos servir a Ele, porque isso já está preparado, desde o momento que o mundo foi criado, porque assim também, como o Cordeiro havia sido imolado antes da fundação do mundo, assim também, todas as coisas já estavam preparadas antes da fundação do mundo. Esses 3 objetos então, é a nossa vida cristã. E tem muita gente, isso é muito necessário, eu dizia algo parecido na semana passada, pertinente a isso. É muito importante nós sabermos essas 3 etapas, essas 3 fases da vida cristã, porque a gente passa a entender como é que Deus faz em nossas vidas em cada uma dessas etapas. E quando eu entendo o que Deus faz na minha vida, eu passo a entender o que eu preciso fazer para interagir com Deus. Porque entenda, irmãos, salvação, ela é nos concedida de graça. Mas após ser nos concedida a salvação, há de se ter uma interação, há de se ter um trabalho mútuo. Eu preciso ser cooperador, não só no sentido de desempenhar algum serviço ministerial aqui na terra, que Deus me comissiona para fazer, que seja evangelizar alguém, que seja cantar, que seja ministrar, trabalhos diversos, ministérios diversos que nós temos no corpo do Senhor. Mas essa interação, inclusive, é mais pertinente ou relacionada à individualidade de cada um de nós. Essa interação é para que Deus faça a parte dele, e isso é inconteste que ele sempre faz, mas que eu também possa fazer aquilo que está disposto ou necessário para que eu possa fazer na minha interação com o Espírito Santo de Deus. E talvez o maior objetivo, quando eu pensei nisso, o Espírito Santo colocou no meu coração esse texto aqui de Mateus 7, é justamente nos dar essa visão abrangente, essa visão ampla, porque muitas vezes a gente é igual um cavalo, né? Talvez seja uma expressão chula, mas você vai entender o que eu quero dizer. A gente coloca um cabresto aqui, do lado dos olhos, e fica muito dentro de um mundo pequeno, dentro de uma caixa, sendo que há toda uma expansão, há todo um horizonte para ser enxergado, há toda uma dinâmica para que a gente possa enxergar. Não é só aquela linha, não são só aquelas atitudes talvez pequenininhas que a gente, não, só isso aqui está suficiente, não, existe muito mais para fazermos. E consequentemente, presta atenção no que eu vou dizer, se existe mais para eu fazer, existe mais também para eu viver. Quer dizer, existem coisas novas que Deus tem para revelar na minha vida e na sua vida, e glória a Deus por isso. E esse é o objetivo principal dessas 3 ministrações que eu comecei na semana passada, para que a gente possa entender essas 3 etapas e o que é aquilo que a gente precisa fazer em nossa caminhada da vida cristã. Depois de nós termos passado então, irmãos, por essa experiência da porta, a qual é Jesus, que a gente viu muito bem na semana passada, a gente então está agora no caminho. Só que eu acho interessante que o que Deus fez ao passarmos pela porta, lá no início ainda da nossa caminhada, eu queria que você prestasse atenção nessa introdução, e às vezes a introdução de uma mensagem, ela é um pouco massiva, né? Mas é para que depois no desenvolvimento dela e na conclusão a gente possa não ficar voando. Mas eu queria abrir só um parênteses rápido aqui. Jesus certa feita ele disse assim, gente, não sejais somente ouvintes da palavra, mas sejam praticantes. Tiago vai dizer algo parecido dizendo, olha, não sejais somente ouvintes e não praticantes da palavra, porque você vai se assemelhar a uma pessoa que vai no espelho, olha seu rosto ali no espelho, mas quando ela sai da frente do espelho, ela se esquece daquilo que ela viu. Por que eu estou te falando isso? Porque muitas vezes a gente ouve aqui a palavra do Senhor, como um culto nesse que nós estamos, e amanhã a gente já se esquece de praticar. Essa palavra que está sendo ministrada ao seu coração, ela só tem poder se você exercer ela, se você fazer aquilo que o Espírito Santo ministra a você. Não é o que eu acho que é certo, é o que a Bíblia fala que é certo. Nós não podemos ser somente ouvintes, precisamos ser muito além de ouvintes, praticantes da palavra de Deus. Outro dia, eu aconselhava algumas pessoas, casais, e eu dizia para eles, olha, isso tudo aqui que a gente está falando para vocês, só vai surtir efeito se vocês deixarem que essa palavra brote no coração de vocês. Porque senão vai ser vazio, não tem sentido, não tem sentido. E para que algo possa brotar no nosso coração, é necessário uma prática. É igual você plantar uma semente, depois que você planta, você não deixa ela lá ao léu, você vai lá, agoa, né? Muitas vezes você está plantando uma arvorezinha, para que alguém não passe e esbarre naquela árvore, o que geralmente faz? Você coloca uma estaca ali, né? Você já viu? Já passou numa árvore, uma muda que foi plantada? Ela é amarrada ali para que ela possa ter firmeza, inclusive, e crescer. Assim precisa ser a ação da palavra de Deus. Irmão, por favor, entenda, eu não tenho poder de nada.
Eu, Breno Teixeira de Oliveira, não tenho poder de nada. Primeiro que quem tem poder é Deus. Mas o poder, até o poder de Deus, que é onipotente, que tem o poder de todas as coisas, ele está suscetível à sua abertura na sua vida. Deus só vai até onde você permite. E talvez para algumas pessoas, uai pastor, irmãos, isso é o livre-arbítrio. Deus não faz além daquilo que nós permitimos que Ele faça nas nossas vidas. É por isso que a gente precisa aprender, não ser somente ouvinte da palavra, mas praticante da palavra de Deus. Então, voltando aqui ao nosso raciocínio, após passarmos pela experiência da porta, a primeira coisa que Deus fez na nossa vida, Deus começa então a realizar no caminho, nos levando a algo pleno, ou seja, algo completo, algo cheio, que Ele tem para realizar nas nossas vidas. O que é a porta? A porta é a conversão, a porta é o novo nascimento, a porta é o início. E para se passar pela porta, como nós vimos na semana passada, é necessário ter arrependimento e fé. São as duas ações que eu e você precisávamos ter, né? Após passarmos, já estamos aqui, mas no início precisamos ter arrependimento e fé. No início nós já experimentamos uma santificação inicial ao passarmos pela porta, mas no caminho é que essa santificação vai passar a ser desenvolvida, essa santificação vai passar a ser aperfeiçoada nesse processo do caminho que eu e você estamos amando. E eu acho interessante porque esse elemento, né, do caminho, ele nos traz justamente outros níveis, não somente de santificação. Quando nós somos santificados, irmãos, entenda o que é a santificação. Santificação é sermos parecidos com Jesus, é imitarmos, é termos uma vida com Ele como exemplo máximo e seguirmos os seus passos. Então perceba, a santificação tem como elemento principal me levar a ser parecido com Jesus, a fim de que as outras pessoas vejam Jesus na minha vida e eu possa consequentemente ser testemunha da graça onde Jesus tem me plantado. Mas mais do que isso, a santificação também, como uma segunda proposta da santificação, é nos condicionar ou nos fortalecer para que a gente possa ser levado ao alvo, levado ao objetivo. Sem santificação, eu disse isso semana passada, sem santificação ninguém... Quem está comigo aqui? Sem santificação ninguém... Então é por isso que no caminho, interage comigo aqui, irmão, não deixa eu pregar sozinho não. É por isso que no caminho a santificação é o elemento principal que nos faz chegar ao alvo, que é a eternidade, que é a vida que já foi separada para mim e para você. Então se existir uma ação do Espírito Santo antes da porta, existe uma ação que Ele mesmo faz através da santificação no caminho, enquanto nós percorremos a caminhada da vida cristã. Eu acho interessante, e quando eu fui buscar isso, a palavra de Deus vai nos trazer em diversos episódios. Isso que nós chamamos hoje de fé, irmão Rômulo, isso que nós chamamos hoje de cristianismo, lá no início, lá no começo não era assim. Se você quiser, acompanhe comigo na palavra do Senhor. Em Isaías capítulo 35, ou seja, muitos anos antes de Jesus, capítulo 35, versículo 8, Deus vai falar a respeito do caminho santo. E ali haverá uma estrada, um caminho que se chamará o caminho santo, o caminho santo. Quando a gente entende esse texto, faz mais, e o povo lá de Israel, que é o povo que Jesus está falando aqui em Mateus capítulo 7, né, lá no Sermão da Montanha, eles já sabiam desse texto do profeta Isaías, até porque o livro mais lido dentre os profetas nas sinagogas, entre os judeus, era justamente o livro do profeta Isaías, aquele mesmo livro que foi nos achados lá de Qumran, né, que deu veracidade à palavra de Deus, e vem falar para a gente assim, que tudo aquilo que a gente acredita, não foi escrito de agora, ou muito menos criação de um homem, mas estava lá já desde os escritos há 2000 anos atrás. Pois bem, Jesus usa uma linguagem que o povo já conhecia. Olha, existe um caminho que leva à vida, e um caminho que leva à perdição. O caminho que leva à vida, Isaías já tinha falado, gente, lá no capítulo 35, versículo 8, o caminho santo do Senhor. E outros trechos também que eu separei para falar para os irmãos. Mateus capítulo 3, versículo 3, João Batista, ele está iniciando seu ministério. João Batista está iniciando seu ministério. E aí o escritor, que é Mateus, vai dizer o seguinte: porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto. Passa aí para o próximo, que é o mesmo 3. Preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. O caminho do Senhor. O caminho do Senhor não era somente que João Batista iria preparar a chegada de Jesus para o início no ministério de Jesus. Presta atenção em nome de Jesus, irmãos. Não é somente que ele estava preparando o ambiente ou os ouvidos, os corações para que ouvissem a Jesus começando o seu ministério.
mas era principalmente a mensagem que Jesus traria. Qual mensagem que era essa? A mensagem de salvação, a mensagem da vida eterna, a mensagem a partir de agora, que ele seria movido o reino de Deus a partir da misericórdia, e não mais daquele apartheid que existia entre uma classe mais favorecida no templo e a outra que nem em acesso ao templo podia entrar. Essa foi a mensagem que Jesus veio. Então, o caminho que João Batista estava preparando era justamente para essa mensagem, a mensagem da salvação. Quando a gente percorre alguns livros mais à frente, Atos, capítulo de número 9, versículo 2 de Atos, capítulo 9. Saulo está perseguindo os cristãos ali. Aí olha só o que diz a palavra do Senhor. E pediu-lhe cartas para Damasco, que foi justamente o local, no caminho, ele teve um encontro com o Senhor. Pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, ou os conduzisse presos a Jerusalém. Deste caminho aqui é sobre a mensagem que nós estamos falando, o caminho que já era Jesus, o caminho que já era o que nós chamamos hoje de cristianismo, o que nós chamamos hoje de fé. Aqueles que pertenciam ao caminho, ou seja, aqueles que pertenciam à verdade. Depois da conversão do apóstolo Paulo, já em Atos capítulo 19, versículo 9, nós vemos uma outra referência, uma outra menção sobre o caminho. Paulo está ali fazendo a sua defesa, está se defendendo ali lá na cidade de Éfeso. Olha só, mas como alguns deles endureceram e não obedeceram, falando mal do caminho perante a multidão, o que Paulo fez? Ele alugou uma escola, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. Porque as pessoas lá na sinagoga não estavam aceitando a mensagem que Paulo estava falando sobre o caminho. Então o que ele fez? Ele alugou um local e começou a ensinar justamente nessa escola. Atos capítulo 24, um pouco mais para frente no ministério, Paulo está diante do governador, se defendendo das acusações que estavam sendo feitas contra ele, já quase no final do ministério do apóstolo Paulo, já em sua velhice. E é interessante na fala do apóstolo Paulo que ele vai dizer o seguinte: olha gente, vocês estão me acusando, mas de acordo com o caminho, Atos capítulo 24, verso 14, de acordo com o caminho, o que as pessoas estão chamando de seita aí, sirvo eu ao Deus de nossos pais. Vamos ler aqui o ipsis literis, né? Volta aí por favor. Mas confesso-te isto, que conforme aquele caminho que chamam de seita, assim sirvo ao Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. E por que toda essa menção que eu disse? Cristianismo, que muitas pessoas às vezes entendem de uma forma errada, não é somente uma liturgia, irmãos. Cristianismo, talvez a gente, num bom sentido, muitas vezes, eu digo isso muitas vezes, mas também não é só um estilo de vida. Cristianismo é um caminho. E alguém, há 2000 anos atrás, ele disse uma frase que nós bem conhecemos: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se eu ando no caminho, se eu ando em Jesus, toda a minha vida precisa estar dobrada a Ele. O problema nosso hoje, nos nossos dias, é que nós muitas vezes queremos viver a vontade de Deus, nós queremos viver o que o caminho tem para nós. A gente confia, ou pelo menos diz, né? Confiar, aquilo que Paulo escreve em Romanos capítulo 12, dizendo que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mas nós não queremos submeter a nossa vontade ao caminho que é Cristo Jesus. Porque estar no caminho diz respeito a uma renúncia, e não é uma renúncia somente em uma atitude, irmãos. É isso que eu quero que você entenda isso essa noite. A renúncia de andar no caminho que é Cristo Jesus é uma renúncia diária, porque foi o próprio Jesus que disse: olha, aquele que quiser vir após mim, negue-se a sua vontade pessoal, negue-se os desejos carnais que você tem alimentado mais do que o teu espírito. E como tem pessoas assim no nosso meio hoje em dia, pessoas que têm muito mais, porque naturalmente a gente tem isso, mas pessoas que têm muito mais alimentado a carne, com o pecado, com o desejo que se afasta da presença de Deus, que tira do caminho e faz andar por um atalho, do que pessoas que estão dispostas a dizer assim: por mais que custe toda a minha vida, eu vou me despir para santificar o meu espírito na presença de Deus. Porque eu entendo que se o meu espírito é santificado pelo Espírito Santo,
todo o meu físico, toda a minha realidade, toda a minha casa é alcançada por essa ação do Espírito Santo de Deus. E não só eu passo a gozar dos frutos da santificação, mas quem está comigo, quem está debaixo da minha autoridade, a minha casa, os meus filhos, o meu marido, vai passar a gozar. Ah, mas meu marido é crente, minha mulher não é crente, não importa, vai ser alcançado através da sua vida. Tem alguém que crê nessa palavra e pode dizer amém? Glória a Jesus por isso. E Paulo então faz essa defesa, mas essa expressão então, o caminho, como a gente viu, e eu poderia citar outras diversas, mas vou ficar por aqui. Ela aparece muitas vezes na palavra de Deus. E o que caminho dá a ideia? Vamos raciocinar, vamos usar nossa mente. O que caminho dá a ideia? Dá a ideia de movimento. Se eu estou no caminho, o que eu estou fazendo? Eu estou andando. Então é um movimento, é algo progressivo, é algo que se cresce. Isso quer dizer, irmãos, que o simples fato da gente passar pela porta, como eu e você já fizemos, experimentar a salvação, não está tudo resolvido, não está tudo pronto, porque o caminho traz a ideia de movimento, e vida cristã é isso. Vida cristã é progressividade. Você pode repetir essa palavra comigo? Diga progressividade. O que é progressividade? Algo que cresce, algo que progride, algo que vai desenvolvendo ao longo dos dias. Efésios capítulo 4, não precisa projetar, tanto no versículo 14 quanto no versículo 15, se você quiser acompanhar na sua Bíblia. Tanto no versículo 14 quanto no versículo 15, Paulo diz algumas coisas, mas eu acho interessante. No versículo 14 ele vai dizer, olha, não sejais como meninos inconstantes, levados por qualquer, ou levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Para aí, irmão, o que tem de gente hoje sendo levada? Ontem mesmo eu estava na casa de uma pessoa, minha tia, né? E ela comentava acerca de uma outra, do ex-esposo dela. Os irmãos não fazem nem ideia de quem que é. Mora no interior e por fim tinha aceitado Jesus, já estava uma caminhada com Cristo já de uns 15 anos, né? Lá no interior, congregando em uma determinada igreja, tendo oportunidade, exercendo o ministério. Mas um certo dia, acho que ele foi preparar uma palavra sobre Jesus, sobre alguma coisa, e ele entrou por um caminho sem volta. Hoje ele está servindo uma seita, se desviou completamente, não, porque o cristianismo não é bem isso, né? Nós estávamos sendo enganados e agora ele quer convencer todo mundo dessa doutrina que ele foi convencido através da internet. E aí eu disse ontem, né, para minha tia, falei assim, olha, o mundo globalizado, a internet trouxe muitas coisas benéficas mesmo, inclusive para o lado do ensino, mas na mesma medida e proporção trouxe muitas coisas negativas, que eu e você precisamos estar com os nossos olhos atentos, irmãos. E eu falo isso aqui com amor e muito temor diante de Deus, porque existem pessoas levantadas pelo próprio Satanás para tirar você do caminho, para desvirtuar a sua fé, para fazer com que você seja um apóstata. O que é um apóstata? Alguém que antes professava Jesus, tinha fé em Jesus, mas agora já não crê mais em Jesus como suficiente, se afastou do caminho, saiu do caminho, talvez tentou ir por um atalho. E a gente precisa entender que eu preciso crescer no conhecimento de quem Jesus é. Vida cristã, movimento, caminho, é progressividade. Não podemos ser como os meninos inconstantes, como tem pessoas assim hoje, irmãos. Como tem pessoas, meninos, que não somente é levado por qualquer vento de doutrina, mas que também às vezes se apega a coisas irrelevantes. Tem muitas vezes, evangelista Daniel, que alguma pessoa vem discutir algum assunto, seja algum assunto doutrinário, algum assunto de genealogia bíblica. Aí eu sempre vou para a mesma passagem que Paulo escreve lá para Tito, capítulo 3, versículo 9. Paulo vai falar assim, gente, pare de se apegar com discussões tolas, que não vai levar vocês a lugar nenhum. Olha, mas não entre em discussões loucas, genealogias, contendas, que não vai produzir nada, em debates acerca da lei. Por quê? Porque isso é coisa de menino. Quem já está no caminho, quem já amadureceu, sabe que essas questões, que muitas vezes são irrelevantes, não produzem um crescimento espiritual, e muito menos um crescimento para que possa exercer esse crescimento na vida de outra pessoa. Porque só um adulto pode alimentar uma criança. E o que Satanás tem tentado fazer hoje é justamente deixar a gente tomando sempre leitinho, ser criança, para que a gente não possa romper com a nossa limitação e outras pessoas não sejam alimentadas por nós. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? Deus quer desenvolver em você, irmão, crescimento. Não é só para você desfrutar, mas para você passar a alimentar, ser pai de outras pessoas. Acho que foi o Carlos Maia que falou isso aqui hoje de manhã. Quantos filhos espirituais nós temos gerados?
Eu não vou pegar nenhum ano de 2022, que passou só 2 meses e meio, mas nos últimos anos, irmãos, preste atenção no que eu estou dizendo, ouça isso aqui: quantos filhos espirituais você gerou? Porque estar no caminho significa entender a posição que eu e você estamos em Cristo. Precisamos acordar, irmãos, acordar, despertar do sono, porque como João vai dizer em uma das suas cartas, já é a última hora, o relógio de Deus já está marcando a última hora, igreja do Senhor. Mas a palavra do Senhor, olha, Jesus disse isso, foi muito categórico no sermão apocalíptico, no sermão escatológico que começa ali em Mateus capítulo 24, falando sobre as coisas que antecederiam a volta do Filho do Homem, a volta dele de buscar os escolhidos, a igreja do Senhor. Mas ele disse: não se assuste quando vocês ouvirem falar de guerras, rumor de guerra, e tudo que a gente está vendo que está acontecendo, porque isso ainda não é o fim. Sabe quando vai ser o fim? Quando todas as pessoas conhecerem esse evangelho, quando todas as pessoas conhecerem aquilo que está aqui dentro desse livro que está na sua mão, talvez o seu celular, se você não trouxe sua Bíblia. Eu não sei se você tem pressa, eu tenho pressa em casar-se com o meu noivo, eu tenho pressa em ir para bodas do Cordeiro, eu tenho pressa em ir para Nova Jerusalém. E muitas vezes Deus nos dá a oportunidade, irmãos. A gente para em uma fila do banco, a gente para em uma fila do supermercado, pessoas sedentas. Daniel falou aqui agorinha, gente que está bebendo em poço, água imunda. E o que mais nos assusta é pensar que tem gente no nosso meio que muitas vezes está bebendo em poço. Mas você, irmão, é boca de Cristo aqui no caminho que Ele te colocou. E Ele quer te levantar com essa função. Não permita que tudo aquilo que Deus tem concedido para você massageie você e deixe você tranquilo aqui nesse mundo, alheio à vontade de Deus. Não, irmão, precisamos acordar, não ser meninos. Aí continuando esse mesmo texto de Efésios 4:14, no versículo 15, ele vai dizer o seguinte: crescei, ou seja, progressividade. A gente precisa crescer, no versículo 15, antes seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Crescer. E eu dizia hoje aqui, falando na palavra da oferta, que às vezes a gente tem deixado de prosperar, às vezes a gente tem deixado de crescer, porque a gente está lutando. Você escolheu crescer, irmão? Me responde, sim ou não? Sim? Eu não escolhi crescer, não. Foi natural. Eu falei, osso, é para você crescer aqui, ó, fêmur, cresce, canela, é para não. Eu nunca escolhi isso. Não falei para meus, nunca escolhi, nunca decidi isso. Algo natural. Talvez a vida, olha para mim aqui em nome de Jesus, evangelista Daniel. Olha para mim. Talvez a vida tenha sido tão pesada, porque você está lutando contra aquilo que é natural. O crescimento é natural. É seguir o caminho. Se o Espírito Santo quem está conduzindo você, se é Ele quem está liderando você, é algo natural. É algo que vai acontecer de forma progressiva, O que mais assusta muitas vezes o nosso coração é olhar para pessoas que passaram, tiveram um encontro com a porta que é Jesus, mas hoje, no caminho, estão piores do que quando passou pela porta. Não, irmão, Deus não te chamou para isso. Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para ser a cada dia mais parecido com Ele, porque você está no caminho. Vamos em 1 João, capítulo 2, versículo 6. João vai escrever assim: se alguém diz estar nele quem? Em Cristo, deve andar como Ele também andou. Deve andar como Ele também andou. O que significa isso? Deve andar como Ele andou. Nesse mesmo Efésios capítulo 4, quando a gente volta lá no início, o apóstolo Paulo vai falar: andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. E depois, lá no versículo 17, ele vai dizer: não andeis, mas como andam também os outros gentios. Ou seja, pessoas que não têm Cristo, mas que na vaidade da sua mente é que eles andam. Andemos agora como anda o Senhor Jesus. É por isso que a vida cristã ela é apresentada como uma caminhada cristã. O escritor aos Hebreus vai dizer o seguinte, que a gente não sabe quem é. O escritor aos Hebreus diz:
percorramos e corramos com perseverança, dependendo da sua versão vai dizer, com paciência a carreira que nos está proposta. Andar como Jesus é entender que por mais que essa carreira, por mais que o caminho que Deus já estabeleceu sobre a nossa vida seja difícil, nós precisamos ter paciência, perseverança. Porque uma das últimas coisas, quando Jesus está dando a revelação do Apocalipse ali para o apóstolo João, na ilha chamada Patmos, ali na Ásia Menor, próxima onde é a Turquia, nós vemos que João vai escrever: aquele pois que perseverar até o fim, esse receberá a coroa da vida eterna, a qual o Pai tem preparado para aqueles que o servem. Irmãos, nós precisamos entender o que é realmente caminhar no caminho que é o nosso Senhor Jesus. O caminho ele tem começo, e se ele tem começo, ele tem meio e tem fim. Os passos que eu e você temos dado hoje, presta atenção no que eu vou te falar. Os passos que eu e você temos dado depois de termos passado pela porta, estarmos andando no caminho, será que realmente eles estão imitando os passos de Jesus, como João falou para a gente fazer? Andai como Jesus andou. Será que eu e você temos percorrido o caminho dessa maneira? Em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, um versículo aí que foi muito usado nesses últimos 2 anos, até para pessoas incrédulas, né? Combati o bom combate, um versículo bonito, né? A gente entende as pessoas, mas não se aplica. Combati, às vezes uma pessoa totalmente mudando, promíscua, que não tem nada de Deus, né? Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Paulo disse isso aqui porque essa é a última carta que ele escreve. Uma das últimas palavras que ele escreveu, depois disso aqui, depois dessa carta ele não escreveu, não redigiu mais nenhuma carta para nenhuma igreja, nem para nenhum filho seu na fé, como foi o caso de Timóteo. Aí Paulo diz isso porque ele tinha completado a carreira, ele tinha completar a carreira, o quê? Encerrar. Encerrar a carreira é mais do que chegar ao fim, é mais do que chegar no alvo. A gente precisa entender que completar a carreira, perseverar nessa carreira, no caminho que nós estamos, a parte principal é essa parte aqui, ó, guardar a fé. Guardar a fé. Sabe, irmãos, o que tem feito talvez muitas pessoas a perderem a sua fé, a talvez dar mais conhecimento e dar mais importância ao que tem acontecido no mundo do que aquilo que a palavra de Deus diz, é justamente olhar para esses acontecimentos e olhar para o que Deus diz. O apóstolo Paulo diz aqui: completei a carreira e guardei a minha fé. Se a gente volta na primeira carta que ele ainda escreve para Timóteo, no versículo 19, capítulo 1, versículo 19, Paulo vai falar de pessoas que naufragaram na fé, ou seja, pessoas que até iniciaram o caminho, passaram pela porta, iniciaram o caminho, mas no decurso da vida, na carreira cristã, naufragaram, afundaram, abandonaram a sua profissão, a sua, não é a profissão a palavra que eu quero, o seu confessionar da fé, abandonaram. E aí Paulo vai usar essa figura, eles naufragaram na fé. O que isso faz a gente entender, irmãos? Que o caminho deve ser vivido com o olho no alvo. É por isso que eu acabei de citar, que o que tem feito pessoas a não guardarem a sua fé, é porque tem olhado para as circunstâncias, irmãos. Por favor, guarde isso no seu coração, hoje, amanhã, o resto da sua vida. Eu tenho dito sempre isso aqui, porque é isso que o Espírito Santo tem buscado falar para nós aqui, a igreja dele aqui nesse lugar. Pare de olhar para as notícias, meu irmão. Olha para a Bíblia. Olha para a palavra de Deus, o que Ele já direcionou ao seu respeito. O que Ele já escreveu sobre a sua história, está tudo aqui na Bíblia. Você tem um propósito da parte de Deus aqui na terra, e enquanto isso não se concretizar, você não vai sair daqui. Olhe para a palavra de Deus, irmão. Atente-se para aquilo que é do alto, olhe para o alvo. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer lá em Filipenses, no capítulo 3, versículo 9, e ser achado nele. Ser achado nele significa que eu já não mais existo. É o que ele diz, né? Em uma das suas outras cartas: a vida que agora vivo, não vivo mais eu, mas Cristo que vive em mim. Depois ele repete isso aqui, ó, nesse versículo de Filipenses 3, em outras palavras: e seja achado nele. Ser achado em Cristo quer dizer que eu não existo mais, mas é Cristo que existe em mim. Será que como ato de fé, irmão, você pode levantar uma das suas mãos ao céu? Mas não só porque eu estou falando aqui, porque você está entendendo essa palavra, dizer: Pai, me ajude a ser achado no Senhor.
Se for preciso, peça: Pai, eu não tenho força, mas eu sei que o Senhor vai me ajudar a ser achado no Senhor. Eu sei que a minha vida vai ser transportada para Ti. Não vou eu mais existir, mas é o Senhor que vai existir em mim. Aleluia, aleluia. Depois disso aqui, dele falar desse versículo 9, ele vai dizer de um versículo, né? Não julgo que já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço: esqueço do que ficou para trás e prossigo para o alvo. Por que ele prosseguia para o alvo? Porque não era mais ele quem vivia, mas é Cristo quem vivia nele. Ele era achado em Cristo. E a única maneira, talvez o único meio pelo qual nós vamos poder completar o caminho, completar a carreira e guardar a fé, é ser achado nele. Nele. A experiência então do caminho, irmãos, ela diverge daquela que a gente passou pela porta, quando a gente ainda não tinha o Espírito Santo. Eu disse algo parecido com isso semana passada, porque hoje nós temos o selo da promessa. Que selo é esse? O selo do Espírito Santo. Somos selados na nova aliança, através do Espírito Santo. Então antes de passar na porta não tínhamos, mas agora no caminho nós temos o Espírito Santo de Deus. Mais do que habitar em nós, o Espírito Santo é quem nos lidera. Eu vou repetir isso para você aqui nesse momento, irmão Delmar. Mais do que habitar em nós, o Espírito Santo é quem nos guia. Oh, aleluia, irmão, essa é a verdade. Saber que não é um ser humano qualquer quem está liderando os meus passos, quem está indo à minha frente, mas é o Espírito Santo de Deus. Mais do que habitar em nós, Ele nos guia. Isso precisa ser uma mensagem viva no nosso coração, porque como Satanás trabalha na vida das pessoas é criando dúvida, questionamentos, e às vezes vem muitos questionamentos, né, irmão, na nossa vida. Você sabe disso. Às vezes até você não entende, por que eu estou perguntando isso? Meu Deus, mas eu sei que não é assim. Mas são dúvidas que surgem na nossa vida. É inerente ao ser humano. É por isso que eu preciso que você saia com essa verdade gravada no seu coração e alimentar isso todos os dias. Se o meu Espírito Santo, se o Espírito Santo de Deus é quem está me guiando, se Ele é meu líder, eu não estou caminhando sem rumo. Aleluia, porque entendeu e já glorificou a Deus. Você não está caminhando para lugar nenhum, não. O Espírito Santo é quem está guiando você. Ele é o seu líder. Você pode falar isso para o seu irmão que está do seu lado aí? O Espírito Santo é o seu líder. Fala para ele, irmão, lembra ele dessa verdade. Ele é quem te guia. Seja profeta nesse momento. Ele é quem te guia, Ele é quem te guarda. Aleluia. Glória a Jesus. Mas mais do que essa liderança que o Espírito Santo exerce na nossa vida, aquilo que eu dizia no começo, existe a obra da santificação. Projete para nós 2 Coríntios capítulo 7 versículo 1. 2 Coríntios 7 verso 1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Você pode repetir só essa parte aqui? Vai lá, 1, 2, 3 e... Experimentamos a passagem pela porta, uma santificação inicial. Mas se não houvesse algo a ser desenvolvido, você vai aperfeiçoar o zero? Não. Quer dizer então que a santificação que eu e você temos na presença de Deus, ela precisa ser desenvolvida, ela precisa ser exercida. Aquilo que eu disse lá na semana passada ainda, né? Se isso já tivesse sido completo ao passarmos pela porta, Paulo não ia escrever isso aos Coríntios: aperfeiçoe a santificação. Não, você já tem, já foi. Não, é necessário aperfeiçoar essa santificação agora. Paulo usa justamente essa expressão, aperfeiçoar. Voltando capítulos anteriores, lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2, Paulo vai dizer: aos santificados em Cristo Jesus. Olha lá, aos santificados em Cristo, parte final já aqui do que está projetado. Não, volta lá, só essa parte final. Aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos. Se eu sou santificado em Cristo Jesus, é algo que já aconteceu. Se eu sou santificado em Cristo Jesus, é algo que já aconteceu. Mas aí ele completa: chamados santos, chamados para ser santos. Isso significa que existe uma santidade para ser vivida. E se você não tem vivido isso hoje no caminho, significa que existe algumas posturas, algumas atitudes que eu e você precisamos pesar na balança e entender o que estamos fazendo hoje.
chamados para ser santo. É algo que acontece ao longo do caminho. Então, as coisas só estarão completas, a redenção completa só vai acontecer quando nós alcançarmos o alvo. E isso fica muito enfatizado na carta que Paulo escreve aos Romanos, capítulo 8, versículo 23, a parte final. Projeta aí para nós, por favor. Romanos 8, 23, a parte final. Esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Ou seja, tem gente que acha, né? Não, eu já passei pelo batismo, já aceitei Jesus, então eu já estou redimido. É claro que nós não temos mais condenação, não confunda as coisas. Não existe mais culpa sobre você. E eu e você precisamos entender isso, irmãos. Porque para pessoas tão imperfeitas como eu e como você, que pecamos todo dia, a gente precisa entender que por mais que a gente erra, além de termos um advogado, a culpa já foi levada por Jesus. Aleluia, irmão, glória a Deus por isso. Não existe culpa, não existe culpa. Porém a redenção só vai acontecer quando nós atingirmos o final do caminho, a redenção dos nossos corpos, quando atingirmos o alvo. Quando a gente volta para mesmo Romanos capítulo 7, Paulo vai falar sobre uma guerra entre a carne e o espírito, até que chegue o dia em que a carne vai se dobrar ao espírito, até que ela seja completamente redimida. Então, enquanto a gente está passando aqui nesse caminho, por mais que estejamos em Jesus, que é o caminho, existe uma guerra diária entre a sua carne e o seu espírito, porque ambos não querem a mesma coisa. O teu espírito quer Deus, quer a presença de Deus, porque ele veio de Deus. O espírito seu é o sopro de Deus que existe em você. Já a sua carne, a sua matéria, ela é inclinada à concupiscência da própria carne. É por isso que existe essa guerra. Ao passarmos pela porta, nós já fomos limpos do passado, mas existe então uma santidade a ser vivida. Para a gente concluir o nosso raciocínio aqui dessa noite e caminhar para a conclusão, além da santificação que eu e você precisamos viver no caminho, é isso que eu vou terminar, é o último ponto aqui da mensagem. Eu disse semana passada que nós somos salvos pelas obras. Não precisa nem lembrar do que eu falei semana passada, né? A Bíblia diz isso lá em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Não são salvos pelas obras, mas pela graça, mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Mas apesar de não sermos salvos pelas obras, eu disse que nós somos salvos para as obras. Não somos salvos pelas obras, mas somos salvos para as obras. Irmãos, quando nós estamos percorrendo o caminho, aqui se falando dessa segunda fase da nossa etapa, dessa vida cristã que nós temos chamado aqui nessa série de ministrações, o caminho necessariamente deve ser marcado. Eu vou repetir, não é que pode ser, o caminho que eu e você estamos percorrendo deve ser marcado por boas obras. Deve ser marcado por boas obras. É por isso mesmo que quando a gente volta para uma outra carta que Paulo vai escrever para um outro filho dele, chamado Tito, filho na fé, capítulo 3, versículo 4 até o 8, nós vamos ler todo esse trecho. Paulo vai escrever assim: mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, o nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, preste atenção, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente, irmão, preste atenção nessa primeira parte desse versículo 6, que abundantemente Ele derramou sobre você, igreja. O Espírito Santo não só está em uma porção retida, não, Ele está abundantemente derramado sobre você, sobre nós, por Jesus Cristo nosso Salvador, para que sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a sua esperança da vida eterna. Fiel é a palavra, e isso quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus, pode repetir essa parte? Procurem, continua? Estas coisas são boas e proveitosas para os homens. Mas volta agora na tela anterior, Amanda, por favor. Procurem-se aplicar as boas obras. Aplicar significa demandar esforço. Praticar boas obras, irmãos, é algo que não é fácil mesmo. Além da renúncia que eu preciso fazer para seguir a Cristo, fazer boa obra, praticar boas obras, é eu me despir de qualquer vaidade que eu possa ter para servir alguém.
que a grande dificuldade nos nossos dias, na nossa geração, a minha e a sua também, né, dos últimos 100 anos, 80 anos, tem sido essa. Pessoas que não carregam mais em si coração humilde, ou corações humildes, que tem um ego muito grande, que acha que servir a alguém é uma posição de humilhação. Mas Paulo vai falar para a gente no texto que a gente leu, gente, igreja, Tito, quando você for pregar para a igreja, que provavelmente Tito estava em Creta aqui nesse momento, era o pastor lá da cidade chamada Creta, bispo de Creta, que Paulo está falando para Tito, quando você for pregar para os irmãos, lembra eles, para eles aplicarem-se às boas obras. Irmãos, nós precisamos entender a palavra de Deus, não somente em algumas posições. Essa semana eu fui conversar com alguém, missionária Cris, e eu acho interessante que ela veio dar algumas desculpas para algumas ações dela, e citou lá um trecho da palavra de Deus em Romanos, e falou, não pastor, porque olha aqui, assim, assado está dizendo aqui em Romanos. Aí eu falei assim, irmão, só que você esqueceu de vir no capítulo anterior, porque o capítulo anterior diz justamente aquilo que você deve fazer quando isso acontece. O problema é que a gente quer pegar somente algumas partes, aquilo que é conveniente a nós, para que nós possamos nos aplicar. Mas aí a palavra de Deus, inspiração do Espírito Santo, Paulo escrevendo, irmãos, apliquem-se às boas obras. As boas obras. A gente precisa andar nelas. A história vai nos contar, irmãos, sobre um homem chamado Martinho Lutero. Um homem que viveu aproximadamente 5 séculos atrás. Marcou não só a geração dele, mas até hoje tem marcado várias gerações. Porque eu e você somos frutos da semente que ele plantou, que Deus usou para ele plantar. Ele foi aquela pessoa que Deus levantou como uma pessoa final. Isso na verdade aconteceu desde John Hus, veio acontecendo 100 anos de Martinho Lutero. Martinho Lutero foi o homem, por fim, que Deus usou para levantar acerca do protestantismo, sobre todo aquele esquema, né, que já estava acontecendo por causa da igreja católica, de vender a salvação. Aí Martinho Lutero vai levantar a bandeira do protestantismo dizendo, olha, não é as obras, não é aquilo que a igreja está pregando que salva não, mas é a fé. É o texto que Paulo escreve em Efésios capítulo 2. E talvez um dos grandes dilemas de Martinho Lutero, e talvez alguns historiadores vai falar, evangelista Daniel, que o Lutero queria até tirar essa parte, né, ou tirar a epístola de Tiago, porque Tiago no capítulo 2 vai dizer, eu não faço obras para ser salvo, eu faço obras porque eu sou salvo. Porque é impossível, irmãos, ser alcançados pela graça e não fazer alguma coisa para Deus. É impossível sermos alcançados pela graça e ficarmos estáticos, ficarmos parados, entrarmos em um marasmo espiritual. Não é possível alguém que é alcançado pela graça ficar nessa condição. Uma fé verdadeira é uma fé que nos põe em movimento. Eu vou repetir essa frase, uma fé verdadeira é uma fé que nos põe em movimento. Não adianta dizermos temos fé em Cristo Jesus, sendo que as minhas ações não professam aquilo que a minha boca está falando. Apliquem-se às boas obras. Jesus ele usou diversas parábolas, diversas analogias. Dentre uma das analogias que Jesus vai dizer, ele vai dizer que ele é a videira. Outras versões, inclusive, até muda um pouco a árvore, né? Vai dizer que ele é oliveira, como a gente canta naquele hino, né? Oliveira verdadeira. Lembra daquele? Quem lembra daquele hino? Jesus Cristo nele fui enxertado, através da fé posso eu dar frutos, enxertado assim. Mas Cristo vive em mim. Até esqueci a letra da canção. E dentro dessas analogias a gente precisa entender que nós somos enxertados nele, não somente para sugar a seiva, não. Porque tem gente que passa a ser um parasita depois de passar pela porta, só suga. É lógico que não tem como sermos sanguessugas de Jesus, é óbvio, os irmãos estão entendendo. Mas são pessoas que entra culto, entra ano, sai ano, entra momento após momento, não desenvolve nada para ninguém, não faz boa obra para ninguém, se preocupa só com o seu próprio umbigo. Irmãos, por favor, como seu pastor aqui, com alguém que só quer o seu bem, que ama a sua vida e quer ver o crescimento da nossa igreja, vamos amar uns aos outros, vamos servir uns aos outros como Cristo nos ensinou e pediu, servir uns aos outros. A gente precisa praticar essa verdade, frutificar, porque ninguém foi chamado para ficar parado.
fomos chamados para as boas obras, fomos chamados para Jesus, para fazer aquilo que Ele já nos proporcionou, estando enxertados nele. Jesus não disse isso em palavras, isso que eu vou dizer agora, mas Ele disse isso em ação, que a maior demonstração que você é grande, ouça isso que eu vou te dizer agora. Às vezes você acha, porque seja a sua condição, né? Não, eu não posso fazer tal coisa, eu não posso fazer tal coisa na igreja, porque vai ser humilhante para mim, né? Não, eu não tenho esse status, não, eu não posso lavar a privada, que é isso, né? Eu sou o fulano de tal, porque tem gente que alimenta esse coração. Aí Jesus vai falar o seguinte: aquele que quiser ser o maior, que sirva, porque o maior do reino de Deus, não é aquele que se diz ser maior, mas aquele que demonstra isso através do serviço. E o meu maior desejo, irmãos, para que você entenda isso, como eu disse lá no começo, é que você possa interagir no caminho com Cristo Jesus, mas principalmente para que você possa romper com coisas que estão estagnadas na sua vida e você possa viver prosperidade, porque à medida que eu sirvo as pessoas, eis aqui uma pessoa que tem vivido disso da parte de Deus, eu falo isso para a glória dele e para fortalecer a sua fé. À medida que eu sirvo as pessoas, o próprio Deus se incumbe de levantar pessoas para me servir, para me abençoar, para ser bênção na minha vida. O grande problema é que a gente quer que pessoas nos ajudem, a gente quer que pessoas sejam bênção, mas a gente não se dispõe para servir. Apliquem-se as boas obras. Se talvez tenha alguém assim que tem esse ego um pouco inflado, irmão, eu e você não somos definidos pelo que fazemos. Primeiro, nós somos definidos pelo que Deus já disse a nosso respeito. Em segundo lugar, eu não sou definido pelo que eu faço, mas eu sou definido como eu faço. Eu não posso acostumar-me com a ideia de fazer de qualquer maneira. Não é porque simplesmente eu estou fazendo para Deus, né? Não só isso não, mas é porque aqui, eu olhando para o Otoniel, eu preciso enxergar nele a figura do meu Senhor. Eu preciso olhar nos olhos do meu irmão e olhar lá no fundo e ver que aquela alma, muitas vezes carente de uma atenção, ali existe a figura de Cristo estampada. Eu preciso olhar no olho de um homossexual que foi rejeitado pela família e dizer: eu te amo, se você precisar eu estou aqui. Porque o ensino religioso foi ensinando algumas coisas que a gente foi fazendo, justamente aquilo que o povo estava fazendo, que eu disse lá no início, lá nos tempos de Jesus, um apartheid. Não, você pode, você não pode. Não, irmãos, a graça é para quem precisa, a graça não é para quem é perfeito. E as boas obras precisam ser exercidas para que isso possa ser demonstrado a essas pessoas. Ao contrário do que muita gente pensa. Às vezes, né, alguém pode dizer assim: pastor, eu já tenho só de fé, eu tenho 101 anos só de fé, né? Não tem ninguém aqui na igreja, por isso eu estou falando. 101 anos só de fé, então a minha reserva, né? Eu estou com saldo positivo para com Deus. Outro dia eu ouvi alguém falando assim: não, pastor, eu estou com um crédito com Deus. Eu falei: misericórdia, irmão. Olha a arrogância da pessoa soberba. Eu estou com um crédito com Deus? Não é possível que você está falando isso, irmão. Tudo que eu tenho é a misericórdia de Deus. Tudo que eu faço ainda é pouco demais. Porque apesar de nós fazermos às vezes muitas coisas para Deus, Ele fez o principal, que foi entregar a sua vida por mim e por você, Jesus. Então não existe nada de muito que eu possa fazer que vai substituir isso, ou que vai me colocar numa posição que Deus vai dever para mim, porque eu estou com crédito com Ele. Misericórdia. O sangue de Jesus tem poder, se talvez você tenha os pensamentos. Então, na nossa caminhada, no caminho, não existe uma reserva, um saldo positivo em relação às obras. Eu sempre preciso servir ao meu Senhor, porque Ele já fez o principal pela minha vida. Fica de pé nesse momento em nome de Jesus. Talvez essa palavra não seja uma palavra que muitas vezes nós levantamos as mãos, dizemos glória a Deus, falamos em línguas estranhas, seja uma palavra mais voltada para o ensino, para o estudo, mas a palavra é isso, irmãos. Eu não quero que a nossa igreja, enquanto pastor aqui, que a gente viva fogo estranho. A minha preocupação todos os dias, enquanto eu me coloco para orar e peço para Deus, é: Deus, não me deixe fazer aquilo que o meu coração está inclinando para fazer. Então, se Deus tem falado isso aqui para nós essa noite, é porque existem muitos de nós que precisamos rever o nosso conceito de como estamos andando no caminho. E entender isso, entender todas essas questões que eu já disse aqui essa noite.
vai nos auxiliar a chegar até o fim. Entender isso vai nos auxiliar a chegar até o alvo. Que eu preciso completar a carreira, eu preciso completar o caminho, sabendo o que Deus faz por mim em cada fase, mas sabendo o que eu preciso fazer em interação com Ele em cada fase dessas 3 fases que a gente tem falado. O que significa então, irmãos, para a gente orar? Para eu orar pela sua vida. Se você está fraco, vendo aí que você está longe, né, dessas ações de estar no caminho, Deus vai te fortalecer aqui essa noite em nome de Jesus. Mas para que eu possa completar esse caminho, eu preciso estar com os meus olhos no alvo, na vida eterna. Entender que existe no final um maravilhoso destino. Irmão, a palavra de Deus é enfática através do apóstolo Paulo em dizer que eu e você não pensamos, que o que eu e você não ouvimos falar de ninguém, e muitas vezes sequer subiu ao nosso coração, é o que Deus tem preparado para mim e para você. E isso está falando sobre vida eterna. A gente muitas vezes aplica esse versículo em um sentido terreno, pode ser também, pode, mas a realidade ali é saber que existe uma eternidade muito maior, muito mais soberana, muito mais suprema, de entender que nada do que aquilo que a gente experimentou aqui nessa terra compara com aquilo que nós vamos viver na eternidade. Eu só conseguirei completar o caminho se os meus olhos estiverem nessa realidade. Curva a sua cabeça nesse momento em nome de Jesus, irmãos. Talvez você tenha olhado muito para os pedregulhos, para as pedras que têm existido no caminho. Talvez o seu caminho tenha reservado para você muitas montanhas altas, e você esquece que depois daquela montanha existe um alvo, existe uma promessa, existe alguém que te espera de braços abertos, para que você possa caminhar esse caminho, completar esse caminho. Então, entenda que os seus olhos precisam estar naquele que é o autor e consumador da sua fé. Persevere no caminho. Peça para Deus nesse momento aí: Pai, me ajude a perseverar no caminho. Me ajude a entender que andar fora do caminho é ter uma vida sem destino. Me ajude, ó Deus, a não apenas andar, mas correr no caminho, ó Deus. Percorrer com perseverança a carreira que o Senhor já me propôs. Me ajude, ó Deus, a encher-me da vida que há em Ti, ó Pai, para que os meus olhos não sejam frustrados com aquilo que a vida tem reservado aqui, mas que os meus olhos, ó Deus, estejam firmes naquele que fez a promessa. Deus, nós precisamos do Senhor, e mais uma vez nós nos humilhamos diante do Seu altar para pedirmos ao Senhor, orarmos ao Senhor pela Sua graça. Eu sei, ó Deus, que a Sua graça, ela alcança até aquelas pessoas que muitas vezes são rejeitadas por serem os mais horrendos pecadores a olhos, ó Deus, humanos. É por isso que eu te peço, ó Deus, alcance-nos mais uma vez com a Sua graça. Aqueles que têm dificuldade, ou têm encontrado dificuldade a andar nesse caminho, ó Deus, fortaleça os pés dessa pessoa, ó Pai, aleluia. Dê um vigor novo a esse coração aqui essa noite, ó Pai. Fortaleça, ó Deus, toda a estrutura, meu Deus, seja física, seja espiritual, e principalmente espiritual, para que em nenhum momento, ó Deus, queiramos percorrer por atalhos, mas que possamos, ó Deus, estar firmes, aperfeiçoando a cada dia na nossa santidade para com o Senhor, aperfeiçoando a cada dia nas boas obras a qual o Senhor nos preparou para que andássemos nela, ó Deus. O nosso coração tem sede de Ti, e o nosso anseio, ó Deus, é justamente por reconhecermos que nós não temos força em nós mesmos, ó Deus. Nós não temos capacidade em nós mesmos. Nós não temos, ó Deus, ciência em nós mesmos. Mas nós sabemos que toda a plenitude, ó Deus, da vida habita no Senhor. E é por isso que invocamos a Sua presença sobre nós nesse momento. Fortalece-nos, ó Deus, com um novo ânimo, para que não nos cansemos e percorramos o caminho que está nos proposto. Em nome de Jesus, Pai. Você pode dizer um amém concordando no seu lugar?
Glória a Jesus, graças a Deus. Que Deus te fortaleça, que Deus te dê uma graça nova, que Deus te dê um vigor novo, que Deus possa pegar pela sua mão, que você possa sentir o próprio Espírito Santo de Deus pegando as suas mãos, principalmente, eu estou profetizando, principalmente nos momentos que você estiver fraco, que a sua alma possa sentir-se abraçada por Deus e ver, eu não estou caminhando sozinho não, o Espírito Santo está me guiando. Se eu for para um caminho que não é para ir, Ele vai me reconduzir, é Ele quem me guia. Aleluia. Deus seja louvado na sua vida em nome de Jesus. Graças a Deus. Tome seu assento por um instante só.